Quero compartilhar com você o texto que se encontra no Salmo 124. Salmo 124, acompanhe a leitura. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa os dentes deles. Salvou-se a nossa alma como o pássaro de um laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. No momento da dificuldade, o individualismo aflora e é cada um por si. É quase senso comum, banal e mesmo trivial fazer esse tipo de afirmação. Quando as coisas começam a ficar difíceis, as pessoas vão se preocupando muito com seus próprios interesses. Muita gente de fato acredita que não apenas isso acontece, mas isso deve acontecer. Há alguns exemplos históricos, inclusive, que nos permitem enxergar este fato, como por exemplo, no passado próximo do Brasil, na época em que ainda convivíamos com a triste e lamentável realidade da escravidão, alguns negros eram comissionados por alguns fazendeiros para perseguir aqueles escravos que conseguissem fugir. Eram chamados capitães do mato. Esses homens estavam preocupados com o seu rendimento financeiro e não com a realidade triste a ser combatida, que era a escravidão no Brasil. A ideia de que um povo em momento de dificuldade se reunir para desafiar junto essa dificuldade, para muitos é simplesmente uma utopia, algo que não tem nenhuma realidade. Mas o texto que acabamos de ler é um incentivo a enxergar as coisas com uma outra visão. O texto que nós temos às mãos nos ensina a enfrentar as dificuldades como povo de Deus, a superar o individualismo, a superar a preocupação apenas consigo mesmo, para observar aquilo que Deus faz com o seu povo. Gostaríamos de trazer aqui 4 lições, baseado no texto que nós temos em mãos, que nos ensina como o povo de Deus enfrenta as dificuldades. Nosso tema, portanto, nesta ocasião é enfrentando as dificuldades como povo de Deus. Em primeiro lugar, primeira verdade a respeito do povo de Deus enfrentar as dificuldades é que o povo de Deus justamente tem dificuldades no seu caminho. A primeira verdade é que o povo de Deus enfrenta dificuldades nesta vida. O povo de Deus não está imune aos problemas, às lutas, às adversidades, às doenças, ao luto. O povo de Deus passa por tudo isso como todas as demais pessoas passam. Nós encontramos nesse texto inimigos especiais que se levantavam contra o povo do Senhor. E nós já em primeiro lugar, nós encontramos o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Olha que o texto fala que quem é chamado a reconhecer esta realidade não é o rei Davi simplesmente, não é um soldado simplesmente, não é um profeta específico, mas todo o povo de Deus deve enxergar que Deus está ao seu lado. O povo de Deus enfrenta dificuldades. E que dificuldades nós encontramos neste texto? Em primeiro lugar, inimigos humanos. Versículo 2: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. É bem verdade que o povo de Deus enfrenta a inimizade dos inimigos de Deus. A Santa Semente, ou o povo da Santa Semente, este povo se desenvolve, enquanto o povo que é da semente de Satanás, o império das trevas, vai se também desenvolvendo como um reino parasita ao seu lado. Mas não é apenas contra a guerra que o povo de Deus é colocado
a prova ou tentado, mas também contra armadilhas que adversários colocam na presença e no caminho do povo do Senhor. Se não, vejamos, versículo 7, salvou a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Embora o texto diga que haja libertação da armadilha, é bem verdade que muitas vezes nós caímos nas armadilhas. Nós não estamos imunes a ela. Elas não acontecem apenas para os ímpios, elas acontecem também para os crentes. Há também alguns inimigos cuja força é mesmo desproporcional. Versículo 3. Nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. O que o texto está dizendo? Que os inimigos do povo de Deus podem assumir uma força descomunal, desproporcional. Nós podemos enxergá-los e pensar que eles são de fato invencíveis. Eles são invencíveis para nós, mas eles não são invencíveis para Deus. Uma dificuldade que não se pode vislumbrar uma solução é uma dificuldade perfeitamente resolvida pelo poder soberano do Todo-Poderoso. Mas não é apenas contra inimigos humanos que o povo de Deus enfrenta suas lutas, mas também contra inimigos biológicos. Versículo 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Nós encontramos aqui pelo menos 3 imagens a respeito das dificuldades enfrentadas pelo povo de Deus. Primeiro é a imagem da oposição humana, os inimigos de Deus, os inimigos do povo. Há também as feras, os inimigos que estão na natureza, que fazem oposição. Nós sabemos que o rei Davi lutou contra urso, contra leão, uma dificuldade tremenda que ele teve de enfrentar no interesse de suas ovelhas. Há também a inimizade de eventos naturais, como o versículo 4 nos falam: das águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. A figura dos homens que lutam contra o povo de Deus, a figura dos animais que lutam contra o povo de Deus e a figura dos eventos naturais que lutam contra o povo de Deus, embora não tenha consciência disso, até porque eles não têm consciência de qualquer coisa. Mas eles estão aí a serem enfrentados. Nós temos enchentes, nós temos secas, nós temos pragas, nós temos enfermidades, nós temos as pestes, nós estamos agora vivendo um inimigo sem rosto, sem face, que está aí a trazer suas inúmeras vítimas e nós não podemos vê-lo, nós não podemos lutar contra ele, é uma enfermidade. Como que nós podemos resolver isso? Dificuldades tão grandes que parecem que podem nos engolir. São esses os tipos de dificuldades que o povo de Deus enfrenta. O povo de Deus não passa pela história da humanidade sem enfrentar as dificuldades que ele vai enfrentar e que ele precisa enfrentar. Nós encontramos, até a título de ilustração, a figura de Davi, que precisou enfrentar um gigante. Nós temos José, que enfrentou a escravidão. Nós temos Moisés, que encarou o Mar Vermelho à sua frente e o exército de Faraó às suas costas. Nós temos Daniel, que enfrentou os leões na cova, quando estava lá justamente por ter sido fiel a Deus. Nós temos Paulo, que enfrentou perseguições diversas, por vezes até incompreensão dentro da igreja. E, por fim, teve de enfrentar o martírio e ser morto pelas mãos do Império Romano. Meus irmãos, os crentes enfrentarão dificuldades. Esta é uma realidade que nós devemos ter em mente, por quê? Senão a gente desanima. Senão a gente fala: eu sirvo a Deus, então por que eu tenho luta? Eu sirvo a Deus, então por que eu tenho dificuldade? Por que os crentes pegam o coronavírus, o novo coronavírus? Por que crente fica doente? Por que o câncer vem para o crente? Por que a enfermidade vem para aquele que é tão fiel a Deus? Aquelas pessoas que nós olhamos para elas como modelos de fé. E nós até pensamos, será que havia na vida daquela pessoa uma grande hipocrisia? E como os amigos de Jó, somos levados a teorizar a respeito da enfermidade das pessoas, porque nós achamos, no fundo, que se a pessoa está com câncer, se a pessoa enfrenta a pobreza, se a pessoa enfrenta a dificuldade, se a pessoa enfrenta o desemprego, é porque ela está em pecado. Quando na verdade, Daniel enfrentou a cova por ter sido fiel,
Paulo enfrentou o martírio por ter sido fiel. Davi enfrentou o gigante na sua fidelidade a Deus. Moisés encarou o Mar Vermelho como expressão da sua fé. Ou seja, os crentes podem enfrentar dificuldades pela simples condição de serem crentes, e não o contrário. Mas, em segundo lugar, se a primeira verdade é que o povo de Deus enfrenta dificuldades, ele enfrenta mesmo, e o Covid-19 está aí para tornar enfermo não apenas o ímpio, mas também o crente. Nós aprendemos nesse texto que o povo de Deus não está sozinho nas dificuldades. O texto começa: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Deus está ao lado do seu povo. Para que Deus sempre estivesse ao seu lado, porém, ao lado do povo de Deus, ao seu lado e ao meu lado, foi necessário que Jesus estivesse sozinho na cruz do Calvário e dissesse: Deus meu, por que me desamparaste? O fato de Deus estar ao nosso lado exigiu dele próprio e de Jesus o sacrifício na cruz para que o pecado que faz separação entre nós e Deus fosse afastado de nós. Não há comunhão com Deus, Deus não está ao nosso lado à margem de Jesus. Deus está ao nosso lado por causa da obra de Jesus. Isso vale para nós que vivemos após o Novo Testamento, após a vinda de Cristo. Isto vale para aqueles que morreram antes da vinda de Cristo. Todos nós, antes e depois de Cristo, fomos salvos pela obra de Cristo. Deus esteve ao seu lado, ao lado do seu povo, no deserto do Sinai. Deus esteve ao lado de Elias, enquanto ele estava passando por dificuldades tremendas, momentos de sensação de abandono, de desamparo. Deus estava com ele. O salmista mesmo reconhece nos salmos anteriores o seguinte, Salmo 120, na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. Nós enfrentamos dificuldades, mas não as enfrentamos sozinhos. Nós somos um ouvido para nos escutar. Deus nos escuta. Salmo 121, versículo 1 e 2. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele vem também ao meu encontro para me socorrer. Ele me escuta, ele vem até mim. Nós encontramos no Salmo 123, eu nem virei a página, estou aqui na mesma página. Salmo 123, versículos 1 e 2. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. O povo de Deus não está sozinho enfrentando as dificuldades. Ele conta com o ouvido de Deus, com o olhar de Deus, com a presença de Deus. Nós precisamos reconhecer esta presença. E nós precisamos louvar a Deus por esta presença. Mas nós também precisamos desfrutar desta presença. E nós fazemos de pelo menos duas formas. A primeira forma é por meio da oração. A oração não existe para nos dar uma bênção. A oração em si já é a bênção. É a bênção da presença de Deus conosco. Deus se faz presente quando oramos. Quando oramos, os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir a nossa queixa, a nossa lamentação, a nossa palavra. Quando nós derramamos perante o seu altar, quando nós nos derramamos diante do seu trono de graça, nós estamos diante de Deus e a presença de Deus já é a bênção. Mas é bem verdade que Ele também não apenas está presente, mas Ele também nos abençoa. Razão pela qual a terceira verdade a respeito deste tema, desta temática tão importante, é que o povo de Deus recebe socorro nas dificuldades. Então, relembrando, o povo de Deus enfrenta dificuldades. Ele enfrenta, elas estão lá também para o povo de Deus. O povo de Deus não está sozinho nas dificuldades, Deus está com ele. E em terceiro lugar, o povo de Deus recebe socorro nas dificuldades. Nós encontramos que nos versículos primeiros e segundo, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga.
Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. O que nós encontramos neste texto, meus irmãos, é a presença e o socorro de Deus presente enquanto a dificuldade está acontecendo, para nós não sermos derrotados, para nós não cairmos nas armadilhas. Mas e se cairmos nas armadilhas? E se ficarmos prostrados? Aí também o texto nos diz, no versículo 7, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Então mesmo quando nós estamos presos em situações de armadilhas que nos são colocadas e nós caímos nelas, Deus também nos livra delas. Deus nos livra para nós não cairmos, e Deus nos livra quando também estamos caídos. O povo de Deus, ele recebe o socorro de Deus nas dificuldades. Nós vemos, meus irmãos, que a vitória, porém, ela acontece no momento de Deus. Para que Cristo cumprisse a sua obra como mediador, como salvador, foi necessário não sentar-se num trono, mas ser posto numa cruz. Agora ele está sentado no trono e como Rei dos Reis, ele haverá de retornar. Mas também a igreja, que é a menina dos olhos de Deus, que é a noiva separada, consagrada por quem Cristo morreu, ela enfrentará, antes do retorno de Jesus, a perseguição do anticristo, a tribulação dos homens, o ódio das nações, para que no momento do retorno de Jesus, o próprio Cristo faça justiça e juízo contra aqueles que perseguem a igreja do Senhor. Portanto, não é na hora que a gente quer, não é da forma como a gente quer, mas é do jeito de Deus. Perceba, portanto, que Deus não está presente apenas para confortar, para consolar, embora também o faça. Ele está presente para abençoar seu povo, dando a ele a vitória que ele mesmo promete em sua palavra. Deus pode consolar, mas ele também pode curar. Deus pode recolher as nossas lágrimas em seu odre, mas ele também pode nos proteger, ele pode nos libertar, ele pode nos transformar, ele pode transformar a realidade na qual nós estamos vivendo. Por isso, inclusive, nós oramos para que Deus cesse essa pandemia que está varrendo o mundo. Por quê? Porque Deus pode fazer. Porque Deus pode resolver. Porque Deus pode mudar todas as circunstâncias por meio da ciência, contrariando a ciência, seja a forma como Ele quiser fazer, Ele pode. Ele pode fazer. Por isso nós estamos orando a Ele, para que Ele o faça. Mas em quarto lugar, por isso eu vou recapitular até aqui, o nosso tema é enfrentando as dificuldades como povo de Deus. Você não deve enfrentá-las sozinho. Você não deve enfrentar tomando para si alguma outra identidade que não seja a identidade de povo de Deus. E sobre este tema tão importante, nós apresentamos até agora as seguintes verdades. Em primeiro lugar, o povo de Deus enfrenta dificuldades. O povo de Deus não está sozinho nas dificuldades. O povo de Deus recebe socorro nas dificuldades. E em quarto lugar, o povo de Deus expressa sua confiança nas dificuldades. Como assim? No versículo 1 nós encontramos: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Está falando que no passado Deus operou maravilhas, Deus abençoou, Deus guardou, Deus sustentou, Deus proveu. Mas ele diz mais. Versículo 8. O nosso socorro, notem, irmãos, aqui o tempo verbal. Como está na sua Bíblia? Se no versículo 1 nós estamos falando do socorro que já aconteceu, no versículo 8 nós estamos falando do socorro que acontece. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não estará, ele não esteve, ele está hoje. É uma confiança presente, meus irmãos. Agora, perceba que o nosso socorro está em o nome do Senhor. O que quer dizer isso?
O que quer dizer o nome de Deus? Em primeiro lugar, nós observamos que o nome de Deus é aquele que está no versículo 1 e que está repetido aqui no versículo 8, que é traduzido nas Bíblias mais antigas como Jeová. Hoje prevalece o pensamento de que a pronúncia correta deve aproximar-se da expressão Yahvé. E o que quer dizer Yahvé? O que quer dizer o nome de Deus? Esse nome, Yahvé, é o nome mais frequentemente utilizado nas Escrituras, sobretudo do Antigo Testamento. Este é o nome com que Deus foi conhecido no contexto da libertação do seu povo no Êxodo, em Gênesis, até Deuteronômio. Estes livros que foram escritos no caminhar da história de Israel, enquanto peregrinava da escravidão para a liberdade. Este nome significa a presença constante de Deus para libertar e redimir o seu povo. Ele não é apenas aquele que foi a Abraão, a Isaac, a Jacó. Ele não é apenas aquele que fez promessas preciosas para Noé. Ele é aquele que estava com o povo em marcha para a terra prometida. Suas promessas, portanto, são o presente, é para hoje. Ele é o Deus não apenas daqueles que saíram do Egito, mas também daqueles que chegaram na terra prometida. Seu pacto, suas palavras, suas promessas estão sempre em sua presença. Seu povo está sempre em sua presença. Deus não é o Deus do passado, Deus é também o Deus do presente, e é assim que ele se expressa. Mas esses primeiros livros das Escrituras, eles não apenas apresentam Deus como aquele que é, como um redentor sempre presente, mas também ele traz alguns nomes que são preciosos e importantes para entender aquilo que, ou o conteúdo do nome de Deus, que comunica seus atributos, que comunica sua vontade, que comunica sua disposição em relação ao povo de Deus, no que diz respeito a enfrentar as suas dificuldades. Se não, vejamos, Elohim. A Bíblia começa dizendo que Elohim criou. O que quer dizer Elohim? No contexto do Pentateuco, os livros escritos por Moisés, para um povo que enfrentava a dificuldade da peregrinação no deserto escaldante, fugindo da escravidão e indo de encontro a um inimigo muito bem armado, gigantes, que defenderiam as suas casas e a sua terra com unhas e dentes. Elohim é o Deus poderoso, é o soberano, é o Criador, é a majestade do mundo e do universo. É aquele que está sentado sobre o trono dos céus e da terra. É aquele que governa todas as coisas conforme o seu querer e a sua vontade. Esse é o Deus que está conosco e que nos traz o socorro e que é o objeto da nossa confiança. Mas Deus também é El Shaddai, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso. É outro nome de Deus. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Por que dizer que o nosso socorro está em o nome do Senhor é importante? Porque Ele não é apenas o Deus poderoso, cheio de glória e de majestade, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso para nos libertar do cativeiro, para derrotar nossos inimigos, para transformar nossa realidade e para conduzir a história da igreja ao triunfo que Ele mesmo destinou para a igreja. É aquele Deus Todo-Poderoso para dizer que a enfermidade não terá a palavra final, que a pandemia não vai derrotar a igreja, que o anticristo não conseguirá dizimar a igreja, mas que a igreja será conduzida ao lugar que ela já está destinada, para a glória eterna, junto com o Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja. Veja também que outro nome que aparece, sobretudo nesses 5 primeiros livros da Bíblia, é El Elyon, que significa o Deus Altíssimo. O que significa confiar no nome do Deus Altíssimo? Significa que Ele governa os atos dos homens, os eventos naturais e os animais. Lembre-se do corvo que alimentava Elias. Lembre-se da jumenta que orientou Balaão. Lembre-se do grande peixe que foi deslocado pelo próprio Deus para ir socorrer Jonas, engolindo-o para que não morresse afogado em meio ao mar, para depois
regurgitá-lo nas praias, para que Jonas permanecesse vivo. Deus governa os animais. Deus governa a natureza. Deus governa os terremotos. Deus governa os vulcões. Deus governa os cometas. Deus governa as estrelas. Deus governa o sol. Deus governa a lua. Deus é maior que tudo e governa todas as coisas. Deus governa os inimigos do povo de Deus. Deus governava a Babilônia. Deus governava a Pérsia. Deus governava os gregos. Deus governou o Império Romano. Deus governa todo mundo. E Deus governa também os seres que nós sequer enxergamos, como os vírus e as bactérias. Deus governa o coronavírus. Deus governa todas as coisas. Nós confiamos no nome do Deus que governa. Mas também nós confiamos no nome do El Olam. O que quer dizer? É o Deus eterno. O que quer dizer confiar no Deus eterno? Significa confiar que em um mundo transitório em que a mudança parece não ser a regra, há um ser que está lá e permanece sempre o mesmo, poderoso, governando todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que ninguém consegue derrubar, que ninguém consegue atingir, que está lá governando, judicando, dizendo o direito para todas as nações, governando conforme o conselho da sua vontade, orientando a história para o apogeu dela, o retorno de Jesus, nosso Senhor. Confiança no nome de Deus é aquilo que faz com que possamos enfrentar as dificuldades. E no Novo Testamento, o nome de Jesus, ou ao nome de Jesus, é dada justamente essa glória e esta virtude. Se não vejamos, está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 10 a 11, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que nome é esse? É o nome de Jesus. E o que significa o nome de Jesus em quem nós expressamos também a nossa confiança? Significa que o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso está escrito em Mateus 1:21. Quando José, não do Egito, mas esposo de Maria, recebeu a incumbência de cuidar e proteger da santa semente de nosso Senhor Jesus Cristo. O momento adequado para mostrar a confiança é exatamente na aflição. É quando as coisas não vão bem que nós devemos nos prostrar diante do trono daquele que governa todas as coisas como lhe apraz. Por isso, meus irmãos, o nosso tema de hoje é enfrentando as dificuldades como povo de Deus. Nós vimos a respeito desse tema 4 verdades. Primeiro, o povo de Deus enfrenta dificuldades. Não tem como fugir delas. Elas irão acontecer. Segundo lugar, o povo de Deus não está sozinho nas dificuldades. O Senhor está conosco. Terceira verdade, o povo de Deus recebe socorro nas dificuldades. Ele não é abandonado, ele é assistido por Deus. Quarto lugar, o povo de Deus expressa sua confiança nas dificuldades. Essa é a hora de nós, você e eu, mostrarmos essa confiança no nome de Deus. Você não precisa enfrentar esta crise sozinho. Nós não precisamos enfrentá-la sozinho. Você é parte de um povo, você tem a identidade de um povo, você que entregou sua vida a Jesus, você que é um crente em Jesus, você que foi transformado pela obra do Espírito Santo, você que recebeu no seu coração o Espírito da adoção para clamar, Abba, Pai, você não está sozinho, você não está abandonado. Deus não te abandonou, Deus está com você. O Senhor está com você onde você estiver. Onde você estiver, Deus está com você, porque você é povo de Deus. Deus está com você para enfrentar esse momento. Deus está com você para passar por este momento com confiança. Deus está com você. Deus está comigo, porque nós somos povo dele. Assim sendo, você tem identidade, você tem um pai, você tem uma família, você tem um Deus que socorre você. Mesmo em meio às piores adversidades, Deus está conosco. Você não está sozinho. Você tem
o cuidado daquele que cuida do seu povo, que abençoa seu povo. Que Deus assim continue a te abençoar. O individualismo não tem lugar no nosso meio, porque nós somos o povo dele, nós somos povo de Deus, para sempre. Amém. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos nesta hora a tua palavra e te pedimos, Senhor, que tu continues a abençoar teu povo, que está agora em suas casas, ouvindo esta pregação, tendo comunhão contigo e buscando também a comunhão com os irmãos, mesmo por meio das mídias sociais. Nós te pedimos, ó Deus, que este momento de crise passe e que teu povo seja fortalecido em tua presença. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Nós temos dito que esperamos que Deus te abençoe, que você não se sinta só porque você não está só. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre você e esteja sobre o seu lar. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Amém.